Olá pessoal, eu sou Anderson Fernandes e eu estou aqui com o Samuel Marques, que é um dos maiores especialistas na área financeira para pequenas empresas do Brasil. E nós vamos falar sobre a crise, como é que a sua empresa pode se preparar para a crise. Eu consultei o Samuel e pedi que ele preparasse para mim um conteúdo com dicas para você que é empresário, que precisa preparar a sua empresa para enfrentar a crise que o Brasil está enfrentando nesse momento e como é que você pode tirar, inclusive, até proveito da crise. E nós gravamos aqui uma série de 3 vídeos, esse aqui é o primeiro vídeo que você tem acesso, onde nós vamos falar da primeira dica do Samuel. Samuel, é um prazer tê-lo comigo e obrigado, também compartilhar informações aqui para a nossa audiência. Né? Obrigado. Samuel, qual é a primeira dica que você daria para uma empresa em relação a essa questão da crise? Ok. Olá, amigos. Obrigado, Anderson, pela oportunidade de estar aqui. A primeira dica, eu vou passar para você o seguinte, reveja o seu custo fixo. Tá? Então, tem uma dica muito comum, todo mundo fala, você tem que cortar custo, mas vai cortar custo como? Onde eu corto? O que é que eu vou cortar? Então, a grande dica é o seguinte, reveja o seu custo fixo. Então vamos lá, primeiro vamos passar alguns conceitos. Né? O que é a crise? A crise geralmente se manifesta no pequeno negócio como uma redução no volume de vendas. Tá? Então isso é a crise. Né? Onde está a crise? A crise é isso. Então nós não temos aí uma crise muito séria de crédito, ainda o banco continua emprestando, nós não temos uma crise de produção, você tem matéria-prima, você tem mão de obra, você tem condições de continuar prestando o serviço. A crise está se manifestando no volume de vendas. Você tem menos negócios e é isso que está trazendo a visão de crise, de dificuldade, de problema para o país. Ok. Num cenário de menos negócios, de redução dos negócios, onde que a gente encontra o primeiro obstáculo, o primeiro problema na pequena, na média, na grande empresa é a manutenção de um custo fixo. Então, se eu tenho um faturamento de 100 e um custo fixo de 50, o meu custo fixo representa a metade. Já está alto, eu diria, mas é a metade do meu faturamento. Agora, se o meu faturamento cai para 60, então, meu amigo, o custo fixo agora está levando 80% do seu faturamento e aí a coisa está quase impraticável. Então, eu tenho que trabalhar o custo fixo. E o que é o custo fixo? Porque acho que essa é outra dificuldade. Onde você conhece bem o pequeno negócio, o pequeno empresário, você sabe que às vezes a gente usa um termo técnico e a pessoa não consegue, ela é especialista naquilo que ela faz, no serviço que a empresa dele presta, né? No produto que ele oferece, mas ele talvez não domine esses termos mais técnicos, mais da economia, da contábeis, da gestão financeira. Então vamos lá, custo fixo, eu diria assim, para facilitar, aquele custo que você tem, mesmo que não vendeu nada. Então, por exemplo, você tem o seu negócio, abriu a porta do seu negócio. No momento que você abriu a porta do seu negócio, independente de qualquer cliente que vai entrar ou não na sua empresa, você vai ter que pagar aquele custo. Vai ter que pagar. Um exemplo clássico, o aluguel. Tá? Então, você tem um aluguel da tua empresa. Se você vender 100 mil esse mês, se você vender 10 mil no outro, o aluguel é o mesmo valor. Você não há diferença no valor do aluguel. Então, esses valores que compõem a sua despesa fixa, tem essa característica, eles não mudam, eles não variam, eles não vão oscilar em relação à sua produção ou ao seu faturamento. Tá? Agora, identificados esses valores, o que é que você pode reduzir? O que é que você pode fazer para que esses uma valores pergunta caiam? que o empresário que está nos assistindo está se perguntando nesse momento, né? O que eu faço? Onde eu vou mexer? Então aí você tem que pensar, e onde eu mexo? Então vamos lá. Você vai mexer naquele item que gera um impacto financeiro importante, mas que não gere um impacto na tua operação. Tá? Então esse aqui é o critério. Então você tem que pesar essas duas coisas. Então vamos lá. O aluguel, tá? Eu tenho um aluguel aqui. Se eu reduzir o aluguel para metade, eu vou para um outro ponto, mudo a minha empresa de lugar, eu tenho um impacto grande no financeiro, porque eu reduzi o aluguel pela metade. Parabéns para você. Mas eu fui para um ponto, um local, onde não tem cliente. Né? Vamos dizer que a minha loja depende do fluxo de pessoas. Eu tenho uma loja numa rua movimentada, vou para uma loja que não tem movimento. Então, aí eu erro, porque eu reduzi o financeiro, mas eu também arrebentei com a operação, porque lá não tem movimento de pessoas. Né?
Mas vamos fugir do aluguel. Vamos pensar num outro exemplo. Eu vou cortar custo, então vou demitir a equipe de vendas, né? Vou reduzir o quadro, todos os vendedores estão dispensados. Então, você vai arrebentar com a empresa. Quer dizer, esse não é a operação. Porque aí você arrebenta com a operação. Quer dizer, claro que você vai ter uma redução de custo considerável, na área financeira o impacto é bom, mas é péssimo para a operação. Então, é esse o detalhe. Você vai pegar o fixo e vai observar o que é que gera resultado na financeira sem prejudicar a minha operação. Esse item, o outro, pega um por um e vamos ver o que é que nós podemos fazer em cada um deles. Partindo desse pressuposto aí, para o empresário poder analisar, a princípio ele tem que ter os números em mãos, né? Já começa de ter um bom controle financeiro, né? Imaginamos que... a sua experiência hoje mostra que todo empresário tem esse controle financeiro? Não tem. Infelizmente, isso aí é pesquisa, é dado do Sebrae, as revistas fazem levantamentos desses. Eu sempre digo nos meus cursos, pelo menos metade da pequena e média empresa não tem planejamento financeiro. É 50-50. Alguns levantamentos falam 55, 48, 51, mas metade das empresas não faz planejamento financeiro, não tem uma visão de futuro, não tem os números na mão, não consegue enxergar o que vai acontecer o mês que vem ou daqui 6 meses. Só trabalha com o presente. Perfeito. E quando você olha, por exemplo, ali para os custos variáveis, né? Então vamos imaginar, por exemplo, que é muito comum o empresário, às vezes ele tem um custo variável e ele transforma isso num custo fixo. Então vamos imaginar, ele tem lá uma empresa contratada para fazer o serviço de limpeza lá, ou o serviço de portaria, o que quer que seja. E esse serviço ele é variável, né? Por exemplo, se tem uma demanda maior, você pode trazer mais uma outra pessoa, pode ter mais dias a pessoa trabalhando e tal. Quando você vai cortar um custo variável e você vai cortar um custo fixo, o custo fixo ele acaba sendo mais difícil de você cortar por conta dos fatores, porque vamos supor, aquele variável que você transformou em fixo quando você internou ali a sua serviço equipe, que era de terceiros e você puxou para interno. Para você demitir aquele funcionário, torna-se mais difícil do que você cortar aquele variável. Muito mais difícil. E esse procedimento é muito comum. Então, a gente faz isso em casa e na empresa, né? Então, eu falo muito isso que nos meus cursos, assim, que a gente replica na empresa o nosso estilo de gerir o dinheiro, né? Então, de conduzir as finanças, de fazer negócio. Então, em casa você tem uma diarista, mas um dia ela não vem, ou até você fala, quer saber, é mais fácil ter uma empregada. Então aí ela só trabalha para mim, aí ela não tem compromisso com outros, e aí eu estou mais tranquilo com ela aqui. Tudo bem, realmente mas isso aumenta o teu custo fixo e isso vai fazer que você tenha mais dificuldade para rescindir também com ela, porque aí você tem toda a questão da rescisão. E esse exemplo simples de uma família acontece na empresa. Você tem alguém que te presta serviço e você fala, não, mas aí ele não veio, mas aí eu não posso contar com ele, eu queria na segunda, ele veio na terça, então eu vou ter uma área aqui dentro para fazer isso. E pode ser qualquer área, como você mencionou a limpeza, mas pode ser TI, pode ser qualquer área, o teu jurídico, o teu contábil, ao invés de ter um serviço terceirizado, você puxa esse pessoal para dentro, a tua segurança, qualquer coisa da empresa. As entregas, o frete, tudo que você faz, você acaba... não, eu vou comprar o caminhão, eu mesmo, aí eu tenho funcionário, então você pode puxar para dentro. E aí isso virou um custo fixo. No momento que você internaliza isso, você puxa para a empresa, virou custo fixo. Agora, na hora de abrir mão disso, pode ser mais complicado, pode ter mais custo. Se for um caminhão, por exemplo, para a pessoa conseguir desfazer do caminhão é muito mais difícil. É mais difícil. Do que aquele serviço terceirizado. Do que o serviço terceirizado. Aí às vezes o caminhão tá parado lá, não tem mais demanda para ele. Tem o funcionário, que é o motorista. Tem o funcionário que tem... entendeu? Que está lá. Só que é o seguinte, Anderson, é mais difícil. Só que você pode ter um impacto financeiro tremendo se você tomar essa decisão. Mesmo que isso implique em você ter que gastar mais. Você tem que gastar, vai complicar. Eu vou perder dinheiro vendendo o caminhão. Tudo bem. Ou às vezes o caminhão está financiado e a pessoa praticamente ela vai... Só devolver. Só devolver, vamos colocar assim. Ela vai vender, mas vai só cobrir o que está pendente para ser pago ainda do caminhão. Mas aí isso tem um impacto financeiro, então ela tem um ganho com isso. Ela tem um ganho, porque ela se livrou daquela prestação, né? Se o caminhão tiver quitado, ela tem um ganho de caixa tremendo. Sim. Entra o dinheiro de um caminhão. Então já dá para resolver um monte de problemas, né? Se o caminhão não estiver quitado e o troco for muito pequeno, que ela conseguir repassar,
ela tem um funcionário que pode ser redirecionado para outras funções. Esse funcionário pode supervisionar os terceiros, que agora vão fazer as entregas. Ele reaproveita, né, esse pessoal, se desfaz de uma máquina, se desfaz de um caminhão, se desfaz de um veículo e puxa para o caixa esse recurso, ou se livra do custo da prestação, né? Porque ele tinha não só a prestação, porque aí você tem a prestação, a manutenção, que é a oficina, o IPVA, o licenciamento, quantos outros custos você tem envolvido na manutenção desse caminhão dentro da tua empresa, né? Então, você vai se livrar disso. Então, veja, é um custo fixo que você pode transformar em variável, que é por demanda, eu só peço quando eu realmente preciso, e o funcionário que eu realoquei para outras funções. Então o ganho é muito grande, né? E a operação ficou prejudicada? Não, porque você continua fazendo as entregas do mesmo jeito, né? Então esse é o balanço, né? O que eu faço para ter ganho financeiro sem comprometer minha operação? Então esse é o grande X da questão. Maravilha. Então, pessoal, essa aqui é a primeira dica da série de 3 vídeos que nós vamos ter, tratando para que você realmente possa se preparar para essa crise, você possa ter condução no seu negócio de forma mais apropriada e, com certeza, passar por esse processo aí que o país está enfrentando e que, com certeza, vai influenciar os seus resultados, tá bom? Acompanhe a próxima dica. O próximo vídeo realmente é uma dica importantíssima para o seu negócio, tá bom? Quero agradecer o Samuel nesse primeiro vídeo aqui e até a próxima. Até lá.